estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Sandra e estou aqui para levá-los a mais uma viagem pela história, pela cultura e pelos lugares de Curitiba. Mas antes de começarmos, eu preciso fazer para vocês aquela velha perguntinha. Vocês já estão prontos? Já lavaram as mãos? Já pegaram seus materiais? Está tudo certo? Ainda não? Não tem problema. Vamos ver aqui na nossa tela quais são os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Olha só, hoje nós vamos precisar de caderno ou uma folha de sulfite, não tem problema, o material que você tiver, lápis ou caneta, borracha e lápis de cor se você tiver disponível. Se na sua casa você tiver canetinha, também pode ser, não tem problema nenhum. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês correm lá, pegam esse material, já aproveitam para lavar as suas mãos, que é um cuidado necessário, diário, ainda mais agora quando estamos com esse tempo aí de vírus e de pandemia. Combinado assim? Então vão lá, eu espero vocês e nós já começamos a nossa aula. Prontinhos? Agora sim, vamos começar a nossa jornada por Curitiba. E hoje nós vamos conhecer um lugar que talvez não seja novidade para alguns de vocês. Mas, antes de falarmos desse lugar, nós vamos trabalhar aqui alguns outros lugares parecidos com esses. Para isso, eu vou dar uma pista para vocês. Vamos ver aqui na nossa tela este nome. Leopoldo Belzac. Vocês conhecem Leopoldo Belzac? Conhecem a história de Leopoldo Belzac? Quem foi esta pessoa? Vamos ver aqui, ó, rapidamente, né? Ele foi um subdelegado aqui do nosso Paraná e ele nasceu em 1901 e faleceu em 1951. A sua vida foi marcada pela honestidade e pelo respeito e honra à polícia. E foi muito famoso nesse sentido. Será que com essa pista que eu dei para vocês agora, vocês conseguem entender mais ou menos, ou até adivinhar qual é o tema da nossa aula de hoje? Ainda não? Não tem problema, eu vou dar mais uma dica. Vamos lá, olhem esse segundo nome aqui. Marechal Floriano Peixoto. Esse é mais fácil, né? Mais conhecido de todo mundo. Afinal, ele viveu um tempo bem longe, bem atrás. Ele foi o primeiro vice-presidente do Brasil e o segundo presidente do Brasil. Então, a gente já conhece muito dele das nossas aulas de história. E agora, juntando Leopoldo Belzac com Marechal Floriano Peixoto, a gente já conseguiu ter uma ideia qual é o tema da aula? Não, ainda está difícil? Vamos para a próxima dica. Vamos lá? Olha só. Isaac Ferreira da Cruz. E agora? Será que era uma personalidade brasileira, nacional, ou era como Leopoldo Belzac? Vamos ver um pouquinho da história de Isaac Ferreira da Cruz? Vamos lá, olha só. Conta a história que Isaac era um dos filhos do Laurindo Ferreira de Andrade. E o Laurindo tinha lá na região do Sítio Cercado uma propriedade de terras de mais ou menos 180 alqueires de terra. E essa propriedade era cercada
por rios, por córregos, por lagos. E olha só que interessante, daí que vem o nome Sítio Cercado, porque era o sítio do seu Laurindo. Quando o seu Laurindo faleceu, essas terras foram divididas entre os filhos dele. Um dos filhos era o Isaac Ferreira da Cruz. Então, e agora que a gente já sabe um pouquinho da história desses três personagens, a gente conseguiu descobrir do que é que a gente vai falar? Querem mais uma dica? Deixa eu ver. Eu vou dar mais uma dica então. Rapidamente aqui vamos para o próximo nome. Hermes Farias de Macedo. Lembram disso? Eu lembro. Eu lembro que eu era pequenininha e minha mãe falava de comprar nas lojas HM. Hermes Farias de Macedo nasceu no Rio Grande do Sul e veio para Curitiba. Aqui em Curitiba, ainda com 18 anos de idade, ele montou a sua loja. Era uma loja pequena, de autopeças, ou seja, de peça para veículos. Mas, com tanto trabalho, com tanto esforço, o que aconteceu? Ele construiu o grupo Hermes Macedo, que acabou se tornando uma das maiores lojas, rede de lojas aqui do nossa Curitiba e do nosso estado. Agora ficou fácil, não é mesmo, gente? E eu vou dar a última dica para vocês. E agora? Ganchinho. Opa, agora mudou. Porque até agora a gente estava falando de nome de pessoas. Ganchinho? Será que ganchinho é o nome de pessoas? Não, claro que não, né? Ganchinho remete ao termo utilizado para dar nome ao gancho, né, de arame onde se penduravam os arreios dos animais, né? O selim, né, a sela, todos os arreios dos animais, dos cavalos especificamente. E agora, gente, como é que a gente vai saber? Se a gente estava falando de nome de pessoas e agora nós falamos de um objeto, então, obviamente, nós não estamos falando, o tema da nossa aula hoje não vai ser pessoas. Vocês já conseguiram perceber? Vocês são espertos, hein? Isso mesmo, gente. O tema da nossa aula de hoje são as ruas, avenidas, estradas, caminhos de Curitiba. Mas nós vamos falar de uma especificamente daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui as ruas que eu falei agora há pouco. Vamos lá? Olha a rua Leopoldo Belzac aqui. Ela fica no Capão da Embuia. Se a gente observar essa imagem aqui da rua, a gente consegue perceber que ela é uma rua num bairro bastante movimentado. Ela é uma rua onde passam realmente muitos carros, muitas pessoas. Tem comércios, tem residências. Vamos ver a próxima? Olha aqui a rua Isaac Ferreira da Cruz. Isso mesmo, é aquela famosa que leva a gente lá para o Bairro Novo. Nessa rua passam ônibus, carros, bicicletas, motos, muitos pedestres. É uma rua de muito movimento. Olha a próxima. Avenida Marechal Floriano Peixoto. Essa também é bastante famosa. Ela nos traz lá do Boqueirão até aqui o centro da cidade. Passa ônibus expresso, ligeirão, ligeirinho, carros. É uma rua de muito movimento, muito comércio. E a outra? Olha lá, a rua Hermes Faria de Macedo. Fica lá no Tatuquara. Também a gente pode ver que ela é uma rua numa região bastante residencial. E por último, nós temos aqui a Estrada do Ganchinho. Observem a diferença. Na imagem da Estrada do Ganchinho, a gente já vê uma quantidade bem maior de árvores, né? A gente consegue ver uma vegetação maior, ou seja, é uma rua que está mais afastada do centro de Curitiba. Essa rua fica no Umbará. A gente pode perceber, observando essas 5 imagens que nós temos aqui, que as ruas são diferentes em sua constituição, em sua história e até mesmo em sua funcionalidade. Vocês sabiam que existem ruas temáticas em Curitiba? Isso mesmo, ruas temáticas. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu preciso comprar um tecido para fazer uma roupa ou que eu preciso comprar aviamentos para corte e costura, aonde eu vou? Qual é a melhor rua de Curitiba para isso? Isso mesmo, é lá no Boqueirão, a rua Bleizornig. E se eu falar para vocês que eu tô com uma vontade de comer um macarrão, uma comida italiana, para onde eu vou? Isso, Santa Felicidade, Avenida Manuel Ribas. Isso são ruas temáticas e nós temos algumas aqui em Curitiba. Então, como a gente está falando aqui de ruas, né? Vamos lembrar aqui.
Nós falamos de ruas, de estrada e de avenidas. Vocês sabem a diferença, mais ou menos, o que diferencia uma rua de uma avenida? Não tem problema se não sabe. Rapidamente eu vou passar aqui para vocês essas informações. Combinado assim? Então vamos lá, vamos pensar em ruas. Olha só, ruas são a grande maioria delas. Ruas normalmente tem casa dos dois lados. Essa aqui são duas imagens de ruas de Curitiba. Elas têm prédios, têm muros, têm jardins, todas elas têm um nome, né? Então é o mais clássico e o que a gente mais encontra na nossa cidade. Agora, se a gente pensar em avenida. Olha aqui a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Isso mesmo, aquela que a gente falou agora há pouco. A avenida, ela é caracterizada por ser mais larga, ser mais ampla, né? Normalmente, ela possui muito mais comércio, ela possui muito mais até movimento do que uma rua, como a gente acabou de ver na imagem anterior. Às vezes, né, as avenidas têm árvores dos dois lados, certo? Então aqui nós temos uma imagem de uma avenida. E agora, tem outra? Temos outra definição aqui. Estrada. Olha a estrada do ganchinho aqui. A estrada, diferente do caminho, ela já é um pouquinho mais evoluída em relação ao caminho. O caminho é o primeiro trajeto que o ser humano faz, né? Numa estrada, também podem passar carros, pode passar bicicletas, podem passar animais, puxando de repente lá uma carroça, né? Até mesmo os animais lá, o cavalo com alguém montado sobre ele, e veículos, certo, gente? E aqui nós temos então a imagem da estrada. Quanto à pavimentação dessas ruas, a gente também tem uma diferença. Nós temos ruas de asfalto, que é aquelas que nós vimos aqui em algumas imagens. Nós temos rua de antipó, é um asfalto mais fininho que a gente chama. Nós temos ruas que são pavimentadas com paralelepípedos, que são aquelas pedras, né, maiores, mais pesadas. Hoje em dia se usa em algumas cidades e em outros países também a questão do cimento como uma das possibilidades de pavimentação das ruas. E temos ainda também a possibilidade de chão batido, que a gente chama de saibro, né? Que é aquela rua mais clássica que não foi ainda tão alterada, foi feita só uma camada de proteção. Ah, mas tem uma outra situação que eu tenho que contar para vocês. Vocês já ouviram falar de alameda? Não? Alamedas, olhem aqui. Diferente de rua, de avenida, as alamedas, elas são chamadas dessa forma não tanto pelo seu aspecto físico, pela sua dimensão, pela sua largura, mas sim pela característica das árvores. Isso mesmo, as árvores. Olhem aqui nessa imagem da Avenida da Alameda Princesa Isabel. Ela fica lá no Bigorrilho. Quando a gente olha para ela, a gente consegue ver que as árvores dos dois lados conseguem fazer um túnel dessas árvores. Essa árvore aqui chama tipuana e é uma árvore muito bonita, ela fica alta, bem frondosa. E então isso é uma alameda. E aí, pessoal, e a sua rua da sua casa? Ela é uma rua? Ela é uma avenida? Ela é uma estrada? Como que é a rua da sua casa? Pensa aí um pouquinho. Como é o nome dela? Por que será que ela tem esse nome? Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o seu caderno e anotarem, escrevam lá o nome da sua rua e uma característica da sua rua. Por exemplo, eu moro na rua Coronel Maciel. A minha rua é uma rua pequena e residencial, só tem uma panificadora lá. Então essa é uma característica da minha rua. Você pode escolher a característica que você quiser. Pode ser, você pode colocar pelo tipo de calçamento, pela idade, é uma rua nova na cidade de Curitiba ou é uma rua antiga. Anote a característica que você quiser. Vai lá então, anota no seu caderno o nome da sua rua e a característica que você escolheu. Eu dou um tempinho para vocês e a gente já volta para conversar mais.
Pronto, pessoal, anotaram? Agora eu estava aqui pensando numa situação. O nome da minha rua, mais a rua de todos vocês que estão aí nos assistindo hoje nessa aula, são muitas ruas, né? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá? Quero ver quem é que tem essa resposta. Quantas ruas tem em Curitiba? Lembram quando a gente falou lá na aula do Centro Cívico, que a gente falou, né, do Plano Agache, que naquela época tinha pouquinhas ruas em Curitiba ainda, e que uma das propostas dele foi algumas avenidas, né, as perimetrais, né, as ruas circulares, as centrais. Lembram disso? Pois é, de lá para cá aumentou muito a quantidade de ruas da nossa cidade. Quantas vocês acham que são? Umas 1.200? Pouco mais, 5.000? Pois é, nós, habitantes da cidade, né, os moradores da cidade, dificilmente temos esse tipo de informação. Mas existe sim alguém dentro da nossa cidade que cuida das nossas ruas, no sentido de dar nome, no sentido de ver como é que elas estão, onde elas estão, a funcionalidade delas, tudo isso. Vamos olhar aqui na nossa tela. Olhem aqui, ó. Esse mapa aqui faz parte do acervo do IPUC. O IPUC é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Isso mesmo. E eles estimam, por esse mapa e também por um outro material que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que hoje, em Curitiba, nós temos quase 10.000 ruas. Isso mesmo, pessoal. 10.000 ruas. É muita rua, é muita coisa. Pensa isso em quilômetros. Quantos quilômetros será que daria, não é mesmo? É muita coisa realmente. Então, como eu falei para vocês, o IPUC tem um material que é muito interessante, porque se eu olho aqui nesse mapa, fica muito difícil eu conseguir identificar aqui. Se eu fosse procurar aqui a rua da minha casa, eu não conseguiria achar. Porque não tem como fazer no mapa desse tamanho todas essas ruas da cidade com detalhes. Então o IPUC tem um material que chama um mapa e índice de ruas e loteamentos. Isso mesmo, é como se fosse um guia, né? Um material onde essas ruas são especificadas. Só que, como eu já falei, são muitas, então não cabe tudo numa única folha. Esse guia, ele traz pra gente o mapa de Curitiba, como a gente vê aqui nessa segunda imagem, dividido em 94 quadradinhos assim, retângulozinhos desses aqui, né? Desculpem. E esses pequenos retângulos eles chamam de planta. E olhem aqui como que é uma planta. Nós temos aqui a planta número 15, que no mapa grande é exatamente esse pedacinho aqui que eu pintei em vermelho para vocês poderem visualizar. Nessa planta, a gente consegue ver com maior detalhe. O nome das ruas, a gente consegue perceber aqui. Se naquele determinado espaço da cidade de Curitiba passa um rio, um córrego, se naquele espaço de repente tem uma linha férrea, a gente consegue perceber se tem um parque, um bosque. Tudo isso a gente consegue perceber através desse material aqui e dessas plantas. Nesse guia também, a gente consegue encontrar, sabe o quê? A relação com o nome de todas as ruas oficiais de Curitiba. Todas aquelas que já foram devidamente nominadas. Isso mesmo, todas elas, as quase 10.000 ruas com o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, em qual localidade ela está e em qual planta eu consigo encontrá-la. É muito interessante esse material, vale a pena dar uma leitura. E ele tem na internet para a gente baixar. À vontade para a gente poder ler, consultar, fazer pesquisas, tudo isso. Mas já que nós estamos aqui falando que nesse material as ruas todas têm nome, eu vou apresentar para vocês agora mais uma rua. Olha lá. Essa rua aqui fica na SIC, na divisa ali Orleans, Campo Comprido, naquela região. Essa rua aqui que eu pintei aqui para vocês em azul. O nome dessa rua é Amadeu Piotto. Isso mesmo, Amadeu Piotto, meu avô. Mas por que será que tem uma rua com o nome do meu avô? Quem será que deu o nome dessa rua em homenagem a ele? A gente viu que podemos ter nome de pessoas famosas, como a gente falou do Marechal Floriano Peixoto.
nome de pessoas que viveram na comunidade, como Isaac Ferreira da Cruz, nome de objetos, nome de países. Como será que isso funciona? Será que eu posso simplesmente chegar lá e falar, já que eu tenho uma rua com o nome do meu avô, agora eu quero uma rua com o nome do meu pai? Não, não é assim. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, o nome das ruas surgiu muito da cultura das pessoas que viviam naquela localidade. Por exemplo, a gente criava os caminhos. Então eu vou da minha casa até a sua casa, por exemplo, eu passava pelo caminho dos Oliveiras. Por quê? Porque ali naquela região tinha lá a chácara, ou a fazenda, ou a casa da família Oliveira. E as pessoas iam dando esses nomes. Com o passar do tempo, não era mais possível esse tipo de situação. Então, o que aconteceu? As cidades, os países, criaram legislações. Isso mesmo, leis que regulamentam como é que funciona a denominação. Ou seja, como é que eu dou o nome para uma rua e para todos os espaços públicos. Para uma escola, para um prédio público, para as ruas, como eu já falei, ou para todos os outros materiais. Como é que isso funciona? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, olha só, nessa legislação aqui, fica muito claro que eu não posso simplesmente chegar e dizer que eu quero uma rua com o nome de determinada pessoa. Aqui existem regras. E quem faz essa nominação e quem é que aprova esse novo nome são os vereadores da cidade de Curitiba. Isso mesmo, isso faz parte do rol das atribuições deles. Se eu quiser, por exemplo, o nome de uma pessoa, não é de qualquer pessoa. Primeira coisa, a pessoa já tem que ter sido falecida. A lei proíbe que a gente dê nome de uma pessoa viva para um espaço público. Aí, se eu quiser, por exemplo, meu pai já é falecido, como eu dei o exemplo anteriormente. Se eu quiser dar um nome para a rua com o nome dele, em homenagem a ele, eu tenho que mostrar qual foi a importância dele. Então eu tenho que procurar os vereadores da cidade e é feito um projeto. E quando a gente fala em importância, não é que ele tem que ter inventado alguma coisa. Ele pode ter sido importante naquela localidade. Por exemplo, eu vou contar para vocês que eu descobri fazendo a pesquisa para essa aula. O meu avô, toda essa parte aqui, ó, que a gente vê essas casas construídas, lá, muito tempo atrás, era aonde meu avô, que trabalhava no Jockey Club, criava cavalo de corrida. Então era o Aras, onde a gente criava, a família do meu avô criava os cavalos. No final da década de 70, essa propriedade do meu avô passou para o município, para a construção deste conjunto de casas aqui, que naquela época se chamava de conjunto habitacional. Por isso, andando nessa região, a gente encontra não só o nome do meu avô, mas também dos irmãos deles, que juntos fizeram a cessão desse terreno para a construção desse conjunto habitacional. Por isso, receberam o nome deles, essas ruas. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. A gente não precisa ter sido um grande inventor, mas tem que ter tido algum tipo de influência naquela localidade. Certo, pessoal? Vamos para frente, então? E agora, já vimos que temos quase 10 mil ruas. E de qual rua, desculpem, que a gente vai falar agora? Nós vamos falar de uma rua especificamente. Vamos lá? Eu vou dar para vocês algumas pistas. É uma rua muito antiga. Data lá de 1800, meados de 1800. Já sabem qual é? Ainda não? Vamos para frente. Passa por 2 bairros da cidade de Curitiba. Também é fácil, porque muitas ruas passam por 2 bairros da cidade ou até mais. Vamos lá. Já teve outros nomes. Que rua será que mudou de nome? Agora começa a ficar diferente, não fica? Mas eu tenho certeza que essa última dica agora vocês matam a charada. Vamos ver. É uma rua onde um trecho dela não passam carros. Isso mesmo, pessoal. É a rua 15 de novembro. Vocês conhecem a rua 15 de novembro? Já passaram por ela? Já tiveram a oportunidade de fazer compras, de circular por elas? Eu trouxe para vocês um pequeno vídeo para contar para vocês mais ou menos como é que é a rua 15 de novembro. Vamos lá, vamos assistir juntos? Então se acomodem aí, assistam a esse vídeo e nós já voltamos. Rua 15 de novembro. 3.300 metros de extensão,
Desde a famosa caixa d'água, liga o Alto da 15 ao centro da cidade, o viaduto da Praça das Nações à Praça General Osório. Passa por inúmeros pontos comerciais, residências, universidades, museus, teatros, e praças. Seus casarões antigos abrigam muita história. Uma das ruas mais antigas da cidade. Possui belas edificações, com variados estilos arquitetônicos. Contam a história de Curitiba. Construções antigas ganharam novas funções, mas preservaram seus detalhes históricos. Onde circulavam carros, hoje circulam pessoas. Ponto de encontro para os curitibanos. Para aqueles que estão de passagem. Transforma-se em palco quando chega o Natal. Seu bondinho convida a leitura. E a boca maldita? Puxa sempre uma boa conversa. De novembro, Curitiba. Gostaram do vídeo, pessoal? Deixa eu só dar uma dica para vocês. Não esqueçam, na hora que vocês estiverem anotando, registrando a atividade, de colocar lá a Rua 15 de Novembro, o meu nome, professora Sandra, e a data de hoje. Não esqueçam disso. Combinado assim? Então vamos em frente. Nós vimos lá no vídeo que a Rua 15 de Novembro é bastante extensa, né? Ela tem ali quase 3 quilômetros de extensão. Vimos também que muitas pessoas se enganam quando a gente fala em Rua 15 de Novembro. Muitas vezes as pessoas imaginam a Rua 15 de Novembro apenas como a região central, lá onde tem o calçadão da Rua 15, né, que a gente chama desse jeito. Mas não é. A Rua 15 começa lá na praça, lá no centro, na Praça Osório, e ela vai, segundo aquele documento do IPUC que eu mostrei para vocês, ela vai terminar lá no alto da 15, no viaduto da Caixa d'Água, aonde, passando por baixo do viaduto, começa a Avenida Vitor Ferreira do Amaral. Isso mesmo, então nós temos um trecho onde passam carros e um trecho onde não passam carros atualmente, certo? Mas vamos conhecer um pouquinho da história dessa rua. Nós falamos ali nas dicas que ela é uma das ruas mais antigas da cidade. Olhem agora esse nosso próximo slide aqui. Observem essas imagens. 1870. Olhem como era nessa primeira fotografia aqui a Rua 15 de Novembro. Lá em 1870, ela já possuía algumas casas, mas a gente tinha ainda muito naquela época, obviamente, o trânsito de animais, porque era o meio de transporte daquela época. Passado 26 anos, para a segunda foto que nós temos aqui, a gente já consegue perceber um avanço significativo nessa rua, não percebe?
Olha só, a gente já vê edificações maiores, né, ou seja, prédios de 2 andares, né, casarões de 2 andares. Então a gente já vê uma evolução nessa rua. E isso é um processo que acontece não só com a Rua 15. Todas as ruas da cidade acaba acontecendo isso. A rua às vezes começa pequenininha, com 1, 2 casas, e dali um tempo, de acordo com a necessidade das pessoas, ela vai sendo transformada, né? Vão crescendo, surgindo novas residências, novos comércios, e a rua vai sendo transformada. Vamos para frente, não vamos? Vamos andar um pouquinho aqui na nossa linha do tempo da Rua 15. Olha agora já em 1930 e 1940. A gente já consegue perceber aqui que na rua já tem carros, né? Olha o avanço da sociedade da época, né? A gente já percebe uma estrutura melhorada nas edificações, e aqui em 1940 a gente já percebe que a Rua 15 de Novembro, e aqui é mais ou menos lá no trecho do centro ainda, tá? A gente já percebe que ela já tinha sido eleita pela população curitibana como um ponto de encontro, como um ponto de comércio. Ela já era conhecida como uma das principais ruas da cidade de Curitiba. Muitos consideram ela ainda hoje a principal rua da nossa cidade, né? Vamos ver alguns prédios, algumas edificações que surgiram há muito tempo atrás e a história desses prédios um pouquinho? Vamos começar por um bastante famoso que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Olha lá, Palácio Avenida. Eu sei que muitos de vocês já viram, né, já passaram em frente. Se não viram e não conhecem, já viram imagens, já viram reportagens na televisão sobre o Palácio Avenida. Existem algumas teorias sobre a construção desse edifício aqui. Alguns historiadores falam lá de 1912, outros falam uma década, ou seja, 10 anos depois. Então ainda há uma certa controvérsia sobre a construção desse prédio. Mas o importante é saber que ele já foi a sede do Cine Avenida, um dos primeiros cinemas de rua da nossa cidade. Ele tinha, né, escritórios, ele tinha cafés, e em 1968 ele foi comprado pelo extinto Banco Bamerindos. E de lá para cá ele passou então a ser uma sede bancária. Atualmente nós conseguimos no final do ano essa apresentação maravilhosa, esse espetáculo que é o Natal do Palácio Avenida, que eu tenho certeza que vocês conhecem também. Inclusive, as crianças das escolas municipais de Curitiba, muitas delas já tiveram a oportunidade de emprestar a sua bela voz para compor este coral para essa apresentação. Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. Nessa esquina aqui, nem sempre foi o Palácio Avenida. Olha lá em 1894, ali tinha uma outra construção, que era uma salsicharia Krause. Pouquinho para frente, tinha uma pessoa que fazia pão, então os piás, né, os meninos da época, passavam, quando saíam da escola, passavam, pegavam o pão, passavam aqui e ali compravam a salsicha, a vina, e faziam o seu belo sanduíche. Vamos conhecer mais um prédio? Olha lá. Este aqui foi um marco na história de Curitiba. Ele foi o primeiro arranha-céu na época com 8 andares. Mas por que ele foi um marco? Porque ele foi, naquela época, lá em 1929, o primeiro prédio grande, alto da cidade de Curitiba. E ele está lá até hoje. Ele já mudou de função. Hoje ele é sede de uma faculdade. Mas ele já teve outras funções. Ele já teve um cinema e já foi um shopping. Vocês sabiam disso? Eu acho que vocês devem ter vivido esse momento, talvez até conhecido. Eu lembro que eu era adolescente nessa época, quando a família do Hermes Macedo, isso mesmo, aquele Macedo que a gente falou da rua, então, eles restauraram o prédio inteiro e fizeram ali dentro um shopping. E era um shopping que na época era uma novidade, ele era muito elegante, muito bonito. Pena que não durou muito tempo, né? E hoje esse prédio então funciona como uma faculdade. Vamos para o próximo prédio aqui. Vamos lá. Louvre.
o Rei das Sedas. É um prédio de 1913. Mas, professora Sandra, Louvre não é um museu? Isso mesmo, o Louvre é um museu que fica lá em outro país, né? Mas esse aqui foi uma homenagem. Vocês viram no nosso vídeo essa escadaria, esses lustres, né? Quando ele foi construído, ele passou a ser chamado como Louvre, o Rei das Sedas, por conta da sua estrutura. E até hoje ele funciona como uma loja de departamentos, ele é uma loja de roupa feminina. Mas as suas características foram preservadas. E isso é muito importante nas cidades. Quando a gente muda a função de um prédio, mas mantém a sua característica histórica. Isso é fundamental para que as próximas gerações também possam conhecer um prédio tão lindo quanto esse. Vamos para o próximo. Esse que eu vou mostrar para vocês agora, ele tem uma estrutura diferente. Olha só. Ele é um projeto lá de 1893 do italiano Ernesto Guaita. Quando ele fez esse projeto, o engenheiro, Henrique Hennig fez a construção e ele foi construído para ser a moradia do português Manuel da Costa Cunha. A gente pode observar, e vocês viram no vídeo também com close em alguns detalhes, que esse prédio é bastante diferente, porque ele tem um trabalho muito grande de cantaria, ou seja, o trabalho com as pedras, que a gente consegue ver em todos os detalhes aqui, além de belíssimos azulejos portugueses. Desde 1973, ele deixou de ser uma residência, passou a ser propriedade do governo do estado naquela época e virou uma sede de banco. Atualmente, como a gente vê na imagem, ele continua pertencendo e hoje funciona uma agência de banco ali também. Mas, gente, a Rua 15 não é feita só de prédios, não é mesmo? Então vamos lá, vamos pensar o que mais que nós encontramos na Rua 15. Olhem essas imagens aqui. Calçadão. Vocês já viram falar desse calçadão e com certeza muitos já circularam por esse calçadão. Esse calçadão, ele é tombada, a Rua 15, na verdade, ela é tombada como patrimônio dos paranaenses. Isso mesmo, tombada como patrimônio dos paranaenses. Lembram que eu falei que ela já teve outros nomes? Então, de 1850 a 1880, mais ou menos, ela era chamada de Rua das Flores, que até hoje a gente usa esse nome, não usa? Depois ela passou a ser chamada de Rua Imperatriz, porque naquela época a família real teria vindo até Curitiba, e atualmente nós chamamos ela de Rua 15 de Novembro, em alusão à situação aqui do movimento republicano, quando o Brasil deixou de ser monarquia e virou uma república. E no calçadão da Rua 15, construído em 1972, a gente consegue encontrar muitas pessoas, muito comércio, muito, na verdade, de tudo. E a gente encontra principalmente a Boca Maldita. Quando a gente fala da Boca Maldita, a gente está remetendo ao nome de uma confraria, que era um grupo de pessoas do sexo masculino, homens, que se reuniam para falar sobre diversos assuntos. E eles se reuniam lá nos cafés. Por isso, e chamava então Confraria dos Cavalheiros da Boca Maldita. E até hoje manteve-se esse nome, certo? E ali na Boca Maldita, até hoje, se a gente andar por lá, a gente encontra pessoas conversando nos cafés, como também encontra movimentos como esses que a gente está vendo aqui. No início do século XX, o Carnaval, a gente ainda vê marchinhas lá na Rua 15, e a gente via ali na foto de 1984, o movimento Direta e Já, que vocês devem lembrar da época que nós não votávamos para presidente aqui no Brasil, então houve uma grande manifestação lá na Rua 15 de Novembro, na Boca Maldita. Então, gente, a Rua 15 é isso, tudo isso e muito mais, Tem muitas coisas para a gente falar da Rua 15, que daria aqui mais umas 2 ou 3 aulas ainda. Mas a gente não tem tempo para isso. Então agora eu quero convidar vocês a assistirem aqui comigo um vídeo bem rapidinho e depois a gente vai falar da atividade de hoje.
Sexta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas e brilhantes para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Então, pessoal, com essa belíssima apresentação que vocês acabaram de ver no vídeo, eu quero convidar vocês a finalizarmos a nossa aula de hoje. Lembra que a gente já anotou o nome da nossa rua e uma característica delas? Agora vocês vão pensar o seguinte: nós passamos durante hoje nossa aula falando de história, falando do que foi importante na Rua 15. Agora eu vou deixar para vocês um desafio. Descubram aí alguma curiosidade da sua rua. Aí anotem ali na sequência da atividade e depois levem para a escola, para a sua professora e para os seus colegas. Combinado assim? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Daqui uns dias a gente se encontra novamente. Espero que vocês tenham gostado e que a nossa aula tenha despertado em vocês a curiosidade e a vontade de aprender ainda mais sobre a Rua 15 de Novembro. Um beijo para vocês, ó. Se cuidem e até a próxima.